amor de Maria. Seja bem-vindo a mais esse vídeo da leitura orante da Palavra de Deus, onde nós nos assentamos em torno das Sagradas Escrituras para meditar esta palavra que é viva e eficaz, que traz esperança em nosso coração. Hoje, Jesus quer nos convidar à conversão, quer nos chamar ao arrependimento, a conhecer a quem somos nós. Quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro eu que precisa hoje se colocar à disposição do Mestre? Precisa se conhecer para conhecer o seu caminho e em Jesus se converter. O meu nome é Raí, sou da forania de Santa Teresa e Santa Terezinha, participo do grupo de oração Fonte de Água Viva. Eu quero convidar a você a se inscrever neste canal, curtir e compartilhar com todos os seus amigos essa grande graça que o canal da RCC BH nos oferece todas as manhãs, que é a leitura orante da Palavra de Deus. Nos ajude, meu irmão, minha irmã, a compartilhar este vídeo para que a graça de Deus ainda possa alcançar outras pessoas. Nós iremos iniciar a nossa oração invocando o Espírito Santo, mas também traçando sobre nós o sinal da nossa fé, o sinal da cruz. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos invocar sobre nós o Espírito Santo dizendo: Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos do combate. Eu gostaria de te convidar a pegar o evangelho de hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 21, de versículos de 25 em diante, e nós iremos ler primeiro e entender o que o texto nos diz. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se então ao primeiro filho: Vai hoje trabalhar na minha vinha. Respondeu-lhe: Sim, senhor, mas não foi. Depois foi dizer ao mesmo ao segundo. Este respondeu: Não quero. Mas logo se arrependeu e foi. Quando dos 2 cumpriu a vontade do pai, disse-lhe o último, e Jesus lhes disse: Eu vos asseguro que os coletores e as prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus. Porque veio João, ensinando o caminho da honradez, e não credes nele, ao passo que os coletores e as prostitutas creram. E vós, mesmo depois de ver isto, não vos arrependeis, nem credes nele. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a tua palavra, que é viva e eficaz, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração. Hoje, Jesus conta para nós mais uma das suas grandes parábolas. Para que a gente possa compreender bem este texto, hoje eu gostaria de explicar para você o que é uma parábola, para a gente poder bem entender e entender o que o texto quer nos dizer. Uma parábola, em alguns matemáticos, eles dizem para nós que essas parábolas são curvas, que nos levam até o infinito, como se fosse assim um braço estendido, Ela é mais fechada no vértice e ela se abre até o infinito. E Jesus, ele usa dessas parábolas para ensinar de forma indireta. Ele conta uma historinha, que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas é uma história, ilustra uma história para nos ensinar, para que a gente possa tirar uma lição. E quando a gente lê essa parábola, cada um de nós pode ter perspectivas diferentes, visões diferentes, e é esta mesma
a vontade de Jesus, a intenção de Jesus, né? Então, nesta parábola em específico, Jesus novamente se envolve numa polêmica com os fariseus, com os doutores, com os mestres da lei, com as pessoas daquela época que conheciam as Sagradas Escrituras. Então, mais uma vez, Jesus se envolve numa polêmica com eles e começa com uma parábola. E é engraçado que nesta palavra, Jesus começa: que parece? Ele já pergunta, né? O que parece? Quando um homem ele manda: filho, você vai até minha vinha e você vai lá trabalhar na minha vinha. Esse filho: sim, pai, eu vou. E esse filho não vai. E depois ele fala ao segundo filho que ele vai trabalhar hoje na vinha. E ele diz: não, eu não posso, eu não vou. Mas ele se arrepende de dizer que não vai, e depois toma postura e vai e obedece seu pai, né? E ele pergunta: qual deles, então, que você acha que fez a vontade do seu pai? E aí eles mesmos já respondem: o último filho, que disse que não iria na vinha e depois ele vai na vinha. Então ele começa a indagar, então, aos coletores de impostos, falando sobre os coletores de impostos e as prostitutas, que eles entrariam no reino de Deus primeiro, né, do que os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que não ouviram esta palavra de Deus, né, que não ouviram um anúncio de João Batista. E aqui o Senhor ele nos dá 3 personagens: o personagem de João Batista, a prostituta, o publicano, que também pode ser chamado de coletor de impostos. Né? São João Crisóstomo ele já nos dizia que as prostitutas simbolizam aquelas pessoas mais preguiçosas, que ficam na inatividade, que não querem dureza com a vida e se abrem assim para um pecado que é a luxúria, né? O pecado da sensualidade, que vão se prostituir, aquelas pessoas que não querem nada com a vida, né? Fica deixando a vida se levar, né? Já dizia a minha avó, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Aquelas pessoas fáceis que o diabo vai levando mesmo a vida, né? E como disse também aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, não é verdade? Mas também tem uma outra pessoa, um outro personagem, que é o publicano, que são as pessoas que têm atividade, que procuram fazer as coisas, pessoas que se movimentam, pessoas que vão atrás, mas que têm como a sua finalidade o dinheiro, que podem até mesmo parecer uma pessoa virtuosa, porque ela faz grandes obras, ela vai atrás das coisas, ela sempre está ali, né, nos seus afazeres e faz, mas a sua grande finalidade é o dinheiro, né? E aí nós temos a terceira e última personagem, que é João Batista. João Batista, que é aquele homem que estava pregando a conversão, o arrependimento, que dizia, né, convertei-vos e crede no evangelho, sede batizados. João Batista pregava um batismo de conversão. João Batista que precedia a Jesus, né? Quando Jesus chega até João Batista lá no Rio, né? Ele dizia: eis aquele que eu disse que vinha após a mim, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, né? E João Batista fazia este anúncio aqui, como ele está dizendo. Mas os coletores e as prostitutas, eles olharam para João Batista e eles entenderam a vontade de Deus. Eles compreenderam, eles se arrependeram dos seus maus pecados, eles queriam a conversão, eles almejavam a conversão, mas os mestres da lei, os doutores da lei, eles não queriam a conversão. Eles não entenderam aquilo que João Batista. Por isso Jesus está dizendo nesta palavra que estes coletores de impostos, essas prostitutas creram, e vós, mesmo depois de veres isto, não se arrependeram, né? Os mestres da lei, os doutores da lei, eles não se arrependeram, tiveram um coração de pedra, né? Mas já os coletores e as prostitutas, né, cumpriu-se a palavra de Deus, né? O vosso coração de pedra, ele se converteu em um novo coração, né? Nós agora entendemos bem o contexto de que o mestre quer dizer para nós. E neste segundo instante, neste segundo degrau espiritual, nós iremos entender o que o texto quer dizer para mim hoje.
O que este texto hoje quer me ensinar? Qual a lição essa parábola hoje quer trazer para a minha vida? Qual a lição essa palavra hoje quer me ensinar? Em qual sentido o Senhor hoje quer falar para mim hoje? Eu gostaria que você, olhando para essa palavra, você identificasse nessa palavra quem é você. Se você é a prostituta, se você é o publicano ou se você é João Batista. Que você olhasse para essa palavra neste momento e que essa palavra ela incomodasse o seu coração. E que essa palavra te tirasse da mesmice, daquela vida mesmo de sentar diante da Netflix, comer a pipoca e ficar assistindo Netflix durante o dia inteiro e não se esforçar pelo reino. Então agora eu te convido a, neste momento, olhar para as Sagradas Escrituras e ver Jesus falando com essas 3 pessoas e que você possa se identificar de como está a sua vida, como está hoje a minha vida. Será que a minha vida está parada demais? Eu estou preocupado apenas com as aparências, com as coisas, como tem se levado, e eu estou deixando a vida me levar? Será que a vida tem me levado assim de forma vã, como eu não me preocupo com nada? Será que eu tenho sido publicano demais? Será que eu tenho me preocupado muito com dinheiro, com as coisas materiais? Será que eu tenho deixado a minha vida ser conduzida de qualquer maneira? Será que até mesmo eu aparento ser uma pessoa virtuosa porque eu tenho trabalhado demais no meu grupo de oração? Eu tenho trabalhado demais na minha comunidade? Mas eu não tenho vivido uma vida virtuosa verdadeiramente, porque eu tenho me preocupado por demais com os meus bens materiais. Ou será que eu tenho sido João Batista, aquele que anuncia, o precursor, aquele que fala sobre a conversão, do arrependimento, aquele que escuta a palavra de Deus e que talvez, como este segundo filho, fala: não, eu não vou fazer isso, mas que ao refletir, ao entender a vontade de Deus, ao compreender a vontade do Pai, se arrepende do seu caminho e volta e faz essa vontade do Pai. Quem sou eu nesta passagem? Se questione neste momento. Eu te convido, meu irmão, a fazer uma reflexão interior e de agora apresentar. E apresentando, passando também ao terceiro degrau espiritual, que é a nossa oração. E eu te convido a apresentar-se diante do Senhor como pecador, como aquele, como diz o salmista, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E eu te convido agora a fazer a sua oração, a se colocar diante do Senhor como aquele que é o primeiro a precisar de Deus, aquele que primeiro precisa da vontade de Deus na sua vida. Se coloque diante de Deus, não sei, como um publicano, como essa prostituta, como aquele que se arrepende dos seus pecados, como aquele que se arrepende das suas más ações e que precisa da graça de Deus. Senhor, eu preciso da sua graça. Senhor, quantas prostituições tem na minha vida, quantos meus olhos têm se corrompido, Senhor, quanto muitas vezes, Senhor, eu faço, Senhor, as obras por fazer. Quantas vezes, Senhor, a inclinação do meu coração é para o pecado, Senhor, é para o meu prazer, Senhor, não para a tua honra, não para a tua glória, Senhor. Por isso hoje, Senhor, nós clamamos e pedimos, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, Senhor, para que teu Espírito ele venha convencer o nosso coração do nosso pecado, para que o teu Espírito, Senhor, ele venha nos ajudar, venha orientar a nossa vida. Senhor, que o teu Espírito hoje, ele oriente todo o meu coração, toda a minha vida, que ele ordene agora, Senhor, todos os meus sentimentos para o amor, para a misericórdia de Deus, Senhor Jesus. Que eu seja mais semelhante a João Batista, Senhor. Que eu seja mais semelhante, Senhor, e dócil ao teu Espírito Santo, Senhor, como este segundo filho desta parábola, Senhor, que rejeita no início, Senhor, mas ele compreende que esta
esta é a sua vontade, Senhor. A sua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, que eu seja, Senhor, sensível, Senhor, ao agir, à unção do Teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Me ajuda, Espírito Santo, a trilhar este caminho de conversão. Muda no meu coração, Espírito Santo. Muda a minha vida, muda a minha história, Espírito Santo, através de um verdadeiro batismo no Espírito Santo, Senhor. Senhor, só através do batismo no Espírito Santo, Senhor, nós podemos ser, Senhor, totalmente transformados, Senhor. Assim, Senhor Jesus, como os seus discípulos, como os seus apóstolos, Senhor, eles tiveram a vida transformada, Senhor, após a efusão do Espírito, Senhor, após serem convencidos pelo Teu Espírito, Senhor, da mudança, Senhor, de vida, da conversão, Senhor. Essa conversão, Senhor, que nos faz mudar de caminho, nos faz rever os nossos passos, Senhor, e nos faz viver uma vida completamente nova, Senhor Jesus. E eu te convido, meu irmão, a passar ao quarto e o mais alto dos degraus espirituais, que é a contemplação. Contemple, amados, contemple, meu querido, a sua vida, a vida do Senhor, o Senhor que agora fala contigo, que muda a sua vida, que muda o seu interior, que muda a sua história, o Senhor que agora manifesta a sua glória diante da sua presença, o Senhor que diante de você mostra sim, o Senhor mostra sim os nossos pecados, as nossas fragilidades, não para nos condenar, porque o Senhor já nos disse em sua palavra que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas para ter uma vida em abundância, meu irmão, minha irmã, é necessário sim contemplar os nossos pecados e tomar a determinada decisão de nos converter, de olhar e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, e eu preciso refazer a minha história. Tome, meu irmão, minha irmã, o determinado compromisso de assumir essa vida nova em Jesus, de assumir esse propósito novo em Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos encaminhe nesses passos de conversão e que Ele nos leve a um caminho verdadeiro e sincero de conversão. Nós estamos reunidos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, você que participa dessa leitura orante da palavra de Deus, que reza conosco todos os dias bem cedinho. Fique com Deus e aguardamos você. Até amanhã. Um grande abraço.